E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália do Viver de Pousada e essa daqui é, vamos dizer, eu estou fazendo como um teste, né, para aula ao vivo que vai rolar hoje à noite às 20 horas, mas para falar a verdade eu estou bem segura que a minha conexão da internet vai ajudar, apesar de eu ter aumentado a velocidade recentemente. Eu estou bem segura que não vai funcionar, então por isso eu já decidi gravar um vídeo de backup, caso precise, né? Colocar ele no ar ao invés de fazer aula ao vivo. Eu estou fazendo de tudo para que a aula ao vivo realmente funcione, aconteça, porque eu acho que a interação com vocês ia ser bem importante, né, para a gente prosseguir, né, com esse assunto que é tão importante para a vida do pousadeiro, mas, né, a gente está sujeito, né, às intempéries, né, da internet, né, não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui em Barra Grande, litoral do Piauí. É uma vila, né, de pescadores que hoje em dia já está, né, bem turística. Aliás, é onde eu tenho, né, a minha pousada. E, né, como a internet sempre foi um problema, né, a gente, né, eu tô acostumada já a passar perrengues com a internet, então eu resolvi gravar esse vídeo para deixar ele de backup. Caso também eu não consiga gravar a live, né, se der certo tudo, né, consiga gravar a live para depois disponibilizar para vocês. Então tem esse vídeo que vai seguir o mesmo script do que eu vou falar na live, com exceção, né, das perguntas, né, que vão ter, né, ao longo da aula ao vivo. Mas aí tudo bem, vocês podem me mandar de outras maneiras, né, que eu vou responder todas as suas perguntas, tá, com relação a essa aula. Estamos sujeitos aos barulhos, né, da rua, mas tudo bem. Bom, né, primeiro, porque, né, que eu estou fazendo essa aula viva aqui hoje para vocês, né, a ideia dessa aula era trazer um pouquinho, né, do assunto sobre a questão da diária, que é uma coisa que eu falo muito, né, nas minhas redes sociais, no meu YouTube, e o quanto que isso é importante, né, para um pousadeiro realmente passar a ter uma pousada lucrativa, porque eu entendo que todo mundo, né, geralmente vai atrás de ter uma pousada procurando ter qualidade de vida, mas muitas vezes, né, a qualidade de vida não paga as contas, então não adianta nada você ter qualidade de vida e não conseguir pagar suas contas, né, na pousada. E, né, ao longo dos meus 8 anos, né, como pousadeira, eu identifiquei que um dos principais problemas, né, que ocorrem, né, é com a questão do faturamento. Então, como a diária, né, o valor que você cobra por noite, né, que um hóspede fica na sua pousada, ela está diretamente ligada, né, à sua receita total da pousada, né, porque a grande parte da sua receita vai vir oriunda das diárias. No meu caso, 95% da receita da pousada era oriunda das diárias, né, apenas 5% era de consumo, frigobar, bar. Então, assim, a questão da diária, né, ser bem calculada, né, e ser bem cobrada dos hóspedes é muito importante para garantir, né, um negócio lucrativo e saudável para você. Né, e eu vou começar com, né, um questionamento aqui, na verdade até uma provocação, né? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês gostariam de aumentar em até 40% os lucros da sua pousada em apenas 6 semanas. Parece meio impossível, né? Mas ao longo desse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz, né, na minha pousada, no Terra Patris, como foi que a gente conseguiu, sem ter que aumentar drasticamente a ocupação, sem ter que aumentar, né, muitos custos, sem ter que aumentar demais a receita, a gente simplesmente só passou a cobrar a diária correta e trabalhar dentro do planejado. Então isso foi o que eu hoje, olhando, né, para a minha história, eu identifico que foi a coisa mais importante, né, que a gente fez ao longo dos nossos anos como pousadeiros, certo? E essa promessa, né, que eu estou dando aqui nesse vídeo hoje, né, de aumentar em até 40% os lucros da sua pousada em até 6 semanas, isso tudo é sem, né, sem esquecer que você vai estar cobrando diárias que vão efetivamente te pagar o seu trabalho, né? Ou seja, que você vai ser remunerado pelo seu trabalho como pousadeiro. Eu sei que muitas vezes isso não acontece, né, nas pousadas. Os pousadeiros costumam misturar custos da pousada com os custos próprios, né? É super confuso, mas a partir desse método que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, você vai poder definir um valor de prolabore ou um valor de salário que a pousada te paga fixamente,
Além disso, você vai passar a ter lucros, né, com a sua pousada, ou seja, efetivamente lucros que você vai poder usar para reinvestir na pousada ou até mesmo, né, para sua própria remuneração. Também eu vou falar muito sobre as baixas temporadas, né, que são uma época muito, muito complicada para os pousadeiros. Geralmente eles não têm vendas durante esse período, então se você não tem planejamento, isso acaba acabando, né, com a sua pousada, e esse método acaba com as baixas temporadas em que você fica sofrendo, aceitando o hóspede por qualquer preço que eles queiram pagar. E isso também vai acontecer quando você usar esse método, né? Você vai passar a atrair hóspedes que realmente querem pagar pelo seu valor e não querem só desconto, né? Eu acredito que tem espaço no mercado para todo mundo, né? Não é que eu vou ensinar vocês aqui, a vocês terem uma pousada com a diária cara, não. Eu vou ensinar vocês a terem uma diária, né? Chegarem a um valor de diária que realmente vale a pena para o seu hóspede e para você. Um valor justo com o qual você pode trabalhar. E aí ao longo dos anos, né? Conforme você for ficando mais, né, craque com isso, você pode ir aumentando ligeiramente o valor da sua diária, oferecendo mais serviços. Com esse método você consegue aprender tudo isso, né? E, né, por quê, né? De onde que saiu esse método, né? Essa coisa, essa ideia muito doida de, né, conseguir cobrar o efetivo valor o qual você está oferecendo. Ele tem muito a ver, né, com a minha história como pousadeira, né? Se você já me acompanha por aqui, você sabe, né, que mais ou menos 10 anos atrás eu visitei Barra Grande pela primeira vez, me apaixonei, tive a oportunidade de comprar um terreno e 2 anos depois, 1 ano e meio na verdade depois, mudei para Barra Grande, larguei uma carreira na engenharia, uma carreira bem, né, bem sólida. Eu tinha um caminho, né, um trilhado assim já, né, um caminho de sucesso. As pessoas me julgaram meio como louca, né, que eu estava largando tudo e arriscando, né, mas realmente eu estava cansada, né, daquela vida que eu só trabalhava e não tinha qualidade de vida. Então a pousada foi uma maneira que eu encontrei de aliar, né, ter um negócio, né, que eu sempre tive vontade, né, essa veia empreendedora de ter um negócio, com uma qualidade de vida que é morar na praia, morar, né, num lugar turístico, num lugar bonito, próximo da natureza, com mais segurança, né, e com menos custo de vida, né. Então essa foi a decisão que eu tomei 8 anos atrás, né, ao abrir uma pousada aqui. Apesar de eu não ser formada na área, eu não ter experiência nenhuma com turismo ou hotelaria, né, como eu disse, eu era engenheiro, eu trabalhava com obras de infraestrutura, então nem na experiência em construção de pousadas eu tinha, né, mas realmente foi uma opção porque eu queria, né, mudar os rumos da minha vida, né. E outra coisa que é bem importante ressaltar, assim, né, não era milionária, não gastamos milhões para construir a pousada. Realmente foi uma oportunidade muito grande que a gente teve ao conseguir o terreno, né. O terreno foi, né, como Barra Grande na época era só uma vila, né, não tinha um turismo consolidado, então na época era bem barato você comprar um terreno aqui. Então isso foi, né, isso com certeza foi, né, um dos fatores que surgiram, né, que fizeram a gente, né, conseguir montar uma pousada com menos, né, menos dinheiro, sem necessidade de financiamentos estratosféricos, nem nada disso, né. Então, quando a gente chegou aqui em Barra Grande, a gente abriu a pousada bem pequena, com apenas 3 quartos, e ao longo do tempo a gente foi, né, melhorando, aumentando, até ela ter 6 quartos, né, então, e foi isso, até esse ponto que a gente trabalhou, até porque eu não gostava muito daquela ideia de que a pousada tem que ser grande para dar lucro, né, eu sempre fui meio contra isso, eu achava que isso tinha que ser quebrado, esse mito, né, e com esses 8 anos, né, trabalhando no Terra Pátrias, eu consegui quebrar esse mito. A gente conseguiu, né, um resultado bem bacana, né, na pousada. Mas não foi sempre assim, né? Então quem vê hoje, né, o Terra Pátrias, que, né, já está há bastante tempo
tempo no número 1, Melhores Pousadas de Barra Grande, que é uma marca reconhecida, tem hóspedes fiéis, tudo. Ninguém viu, né, onde a gente começou, né? Quando a gente chegou, que, né, não tinha turista, né, quase não tinha hóspede, era uma época que a internet ainda estava começando, então não tinha muito como você buscar hóspedes na internet, como tem hoje, com anúncios, Instagram, Facebook, tudo isso. A vila estava super em desenvolvimento ainda, então a gente morava aqui, ia trabalhando com o que dava, tinha uma loja, tinha outros negócios, fazia outros tipos de serviço para realmente a gente conseguir, né, fazer a pousada rodar, né? E depois de uns anos, né, com o aumento do turismo na vila, ela foi, né, se encaixando melhor. Mas lá no começo a gente também passava as baixas temporadas completamente sem dinheiro, né? Tinha que tirar dinheiro das nossas economias, né, para passar, né, para pagar os custos fixos da pousada, então era uma coisa bem, né, difícil. A gente não tinha um salário, né, uma coisa fixa, a pousada pagava as nossas contas, né, conforme ia dando, né, não tinha muito como, né, a gente ter um dinheiro para viajar, para investir, então foi uma época bem complicada, né, com relação a dinheiro, né. Também não sobrava dinheiro para reinvestir, né, para colocar mais para melhorar o serviço, melhorar a estrutura, era bem difícil a gente ter esse dinheiro, né, para isso. Também a gente não tinha quase nenhum funcionário, né, era um funcionário e meio, era um senhor que fazia tudo, que cuidava da limpeza do terreno, porque era muito grande, então, né, a gente tinha que ter alguém cuidando da limpeza do terreno para a gente, e uma moça que ajudava, né, na faxina. Enquanto, né, eu fazia basicamente tudo, né, desde a parte administrativa até o atendimento, a cozinha também, eu cozinhava, eu fazia os pães, os bolos, tudo, né, que tinha no Terra Pátris, era eu mesma que fazia. Fora, né, todos os outros trabalhos como pousadeiro, manutenção, organização, gestão, participação de assembleias, né, na cidade, associação, etc. Então eram muitas coisas e, né, no começo, como não tinha, né, muita pressão, né, então a gente levava uma vida muito leve, mas com o passar dos anos, né, o negócio começou a ter que ser um pouco mais estruturado, porque senão a gente não ia conseguir fazer ele caminhar, né. Então, ao longo dos anos, né, conforme foi aumentando, né, a ocupação, né, em Barra Grande, começou a ter mais procura, né, por hospedagens e tudo, a gente começou, né, eu principalmente comecei a sentir a necessidade de profissionalizar melhor essa questão, né, na pousada. Então, a gente, né, na época eu comecei a estudar bastante, eu tentei achar muita coisa na internet, sem sucesso, porque não tem muito material, nem de hotéis grandes, né, nem que servam para hotelaria tem, né, quanto menos para pequenas pousadas. E eu comecei a notar que cada vez era um mercado mais específico e mais particular, então tinha certas coisas que não dava para usar, as coisas que os grandes hotéis usavam, o que é ensinado nas faculdades de hotelaria e turismo, isso não se aplicava muito, né, para gente que tinha um pequeno negócio e uma pequena pousada. Então, o que eu fui fazendo, eu fui diversificando, né, as minhas fontes de conhecimento. Então, além da internet, eu tentava participar o máximo possível, né, dos cursos do Sebrae, que tinham aqui, ou em Parnaíba, que é a sede do Sebrae mais próxima. E em 2016 meio que aconteceu uma virada, que foi quando eu participei do Empretec, que é um curso do Sebrae muito legal, né? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, vale muito a pena. Ele é realmente um curso que te abre a cabeça como empreendedor. E nesse curso, uma das coisas que eu percebi, né, foi que, né, a gente não cobrava direito pelo serviço. A gente oferecia um serviço super bacana, super diferenciado, mas a gente não sabia cobrar por ele. Então, isso estava, né, acabando com a nossa pousada, porque a gente não tinha dinheiro para investir. A baixa era sempre uma dor de cabeça, era hóspede sem parar pedindo desconto e a gente dando. Né, e pessoas pedindo, não põe mais uma cama, sabe, a gente saindo muito da nossa essência para vender, para, né, tampar buraco, e mesmo assim a gente não conseguia tampar os buracos. Então, né, esse processo do Empretec me fez começar a olhar para a pousada com outros olhos. Então eu comecei a controlar melhor os custos, isso foi em 2016 mais ou menos. Então primeiro eu controlei melhor os custos, e depois em 2018, quando a gente contratou uma consultoria,
né, para a pousada, que era com outro fim, né, não era nem com relação a isso, também nessa consultoria também me abriu os olhos com relação à questão da diária e coisas que eu deveria considerar nela para realmente conseguir levar a pousada, né, para um nível lucrativo e que trouxesse a qualidade de vida que tanto esperava, né, quando a gente resolveu ser pousadeiro. Então, né, com essa consultoria em 2018, né, a gente aprende estudos, técnicas, né, questão de planejamento, de custos e receitas, e também, né, comecei a me indagar muito sobre o quanto eu queria trabalhar com isso, né, o quanto eu queria que a pousada tivesse movimentada. Será que eu queria mesmo que a pousada tivesse 100% de ocupação, né? Para a pousada ter 100% de ocupação, assim, se eu já trabalhava demais, era 3, 4 vezes o que eu tinha que trabalhar, né? Então realmente ficava bem difícil, né, para manter isso. E então, né, com isso tudo, né, com toda essa bagagem que eu fui adquirindo nos anos, eu encontrei uma solução, né, que era essa diária ideal calculada, que é cobrada de acordo, né, com diversos fatores que implicam, né, nesse valor cobrado. E apesar, né, de ter assustado um pouco, falar, nossa, mas será que eu vou ter que aumentar tanto assim, e ter ficado com um pouco de medo, né, do que os hóspedes, né, que já estavam ali poderiam achar, na verdade foi a melhor solução que a gente podia ter. Então em 2018 a gente fez essa reanálise da diária, passou a cobrar mais do que a gente cobrava, porque eu cheguei à conclusão que a gente tinha um preço muito mais baixo, né, do que realmente deveria ser. E aí com essa nova diária calculada, o que só deu, né, que quando a gente aplicou ela realmente, né, na nossa pousada, só melhorou, né, porque começou a vir hóspedes mais de acordo com aquele perfil que a gente procurava, que valorizavam aquilo que a gente entregava, né, então tudo isso trazia uma tranquilidade muito maior para a gente, porque eram hóspedes que demandavam muito menos, então não tinha tanta aquela necessidade de estar ali o tempo inteiro resolvendo o problema para os hóspedes. A nossa ocupação média oscilando entre 30% e 34% anual, ou seja, né, tipo, é 1/3 do ano somente que a gente tem a pousada ocupada, e isso, né, é muito interessante, porque, né, poxa, isso te dá uma liberdade de ter uma baixa temporada, muitas vezes até fechada, né, então foi coisas que a gente conseguiu fazer na pousada, chegamos a ficar 2 meses com a pousada fechada, e por opção, porque eu sabia que eram 2 meses que a ocupação seria tão baixa que ficaria mais caro deixar a pousada aberta com poucos hóspedes do que fechada, férias para os funcionários, só manter uma manutenção, e realmente a gente passou a ter qualidade de vida com esse novo método, né, de administração de uma pequena pousada. Sem desespero, né, porque a gente fica muito naquele desespero de querer vender, sem parar, e a gente não pensa se é isso mesmo que a gente quer. A gente não pensa que uma pousada para ter 80% de ocupação te demanda muito, né? Muito trabalho, né? E às vezes você não quer investir, botar mais funcionário, porque vai ter a baixa e depois você vai ter um custo e tem que mandar embora. Então, essa maneira, né, que a gente conseguiu colocar o trabalho, né, conseguiu permitir que a gente reinvestisse na pousada, parte dos lucros, que a gente conseguisse parar, né, fechar a pousada na baixa, manter os melhores funcionários, né, não tinha oscilação de funcionários assim, né, mantinha os mesmos funcionários um tempo inteiro, com férias, felizes, contentes, e também passamos a ter um dinheiro para a gente, né, pro labore, pago, efetivo, além dos lucros, né, que depois a gente também acabava tirando uma parte, né. E, né, e tudo isso também focando bem com quem a gente queria trabalhar, né? Tudo bem, você tem que trabalhar com a Booking, Expedia e tal, só que eu não fico mais dando descontinho, gênios, dando promoção na Booking. Não, os caras já ganham uma grana em cima da gente, para que a gente vai fazer isso? Então, esse método, né, e ter uma tabela de diárias flutuante que é possível de ser negociada com um hóspede, nossa, isso assim, melhorou muito, né? Deu muito mais força para a negociação quando um hóspede entrava em contato e pedia um desconto por ficar mais tempo ou pela forma de pagamento, passou a ser uma coisa justa, né? Então, porque eu notei que muitas vezes no desespero a gente dava um desconto para o hóspede para ele fechar uma estadia mais longa, aí ele vinha, né, fechar, e no final eu olhava, era tanto custo,
né, que a diária que ele tinha pago tinha dado um lucro mínimo, então que realmente às vezes valeria a pena ter, né, nem ter fechado a reserva com o hóspede, né, muitas vezes. Então esse método, né, que eu criei me proporcionou isso tudo, né, na pousada. E por que eu quero dividir isso aqui, né, com vocês, com outros pousadeiros, né? Vocês sabem também que minha pousada está arrendada no momento, por isso que eu estou me dedicando mais a esse projeto aqui, né, ao Viver de Pousada. Mas uma das coisas que mais me doía, né, aqui em Barra Grande, quando eu vejo, quando eu converso com outros donos de pousada, é ver muitas pessoas abdicando, né, abrindo mão do seu sonho, né, que era ter uma pousada, ou às vezes ter um restaurante, ter algum negócio aqui, e ter que se desfazer dele para trabalhar para os outros, porque não deu certo, porque não dá dinheiro. Então isso me incomoda profundamente, ver que assim, que eu sei que é possível e tem gente que não consegue fazer isso ser possível. E eu não sei vocês, mas para mim a alma, né, dos lugares turísticos mais charmosos que existem, né, no Brasil e no mundo são os pequenos negócios. Né? Porque os grandes, assim, claro, é importantíssimo ter os resorts, os grandes hotéis, coisas desse tipo, mas o que confere aquele charme mesmo são os pequenos, aquela história de superação de cada um, de ter saído da cidade onde morava para empreender, e muita gente, né, muita história legal, de gente que empreendeu do nada, que não tinha grana e hoje tem, sabe, seu negócio super lucrativo, tem qualidade de vida, e isso é possível, né? Então eu ver uma pessoa cortar esse sonho, né, na metade porque não conseguiu, porque não deu certo, nossa, me dava bastante tristeza, né? E aqui na minha comunidade em Barra Grande, mais ainda, né? Acho que quem deve ter o pessoal de Barra Grande aqui me olhando, né? Me vendo. Mas assim, uma das missões que eu tenho, né, com esse negócio é realmente fazer Barra Grande ser reconhecida pelos pequenos negócios, né? Aqui tem grandes negócios que dão muito certo, dão muita propaganda e tal, mas para mim a alma de Barra Grande estão nos pequenos, nessas pequenas histórias, nessa proximidade, né, com o turista que nunca você vai conseguir ter numa pousada grande, né? Então, para mim virou uma missão, né? Eu pegar esse meu conhecimento e passar para todo mundo, né, que eu possa, né, para o máximo de pousadeiros que eu possa, para que essa maneira desse turismo não morra no Brasil e a gente vire um lugar só de resorts e hotéis caríssimos, onde só uma pequena parcela da população pode ir e se divertir, conhecer um lugar bonito. É muito, né, em prol desse turismo sustentável, né, e valorizar o trabalho dos pequenos, que é de quem realmente faz, tá? Então, assim, isso é muito da minha crença e por isso que eu tô aqui hoje, estou já há alguns meses colocando conteúdo gratuito, né, nas minhas redes sociais, no meu site, no meu YouTube, porque realmente eu quero ajudar o máximo dos pousadeiros que eu puder, a eles não desistirem do seu sonho de ter uma pousada lucrativa, de um dia arrendar a sua pousada, né, que como eu estou falando aqui agora é muito legal, né, você ter feito esse processo, ter, né, uma história, ter uma construção e passar para outra pessoa cuidar, isso também é uma coisa que tem que desmistificar um pouco, né, não é uma coisa ruim, é uma coisa muito bacana, né, de você fazer, né, e não é um atestado de que não teve sucesso, muito pelo contrário, um atestado, para mim hoje é um atestado de sucesso, né, e eu gostaria que todos vocês pudessem ter esse mesmo sentimento que eu tenho, né, e por isso que eu tô aqui hoje, né, e contando isso para vocês. Bom, né, então já contei para vocês a minha história, agora eu queria falar um pouco sobre a estratégia, né, que eu usei para chegar nesse valor de diária ideal. Vocês devem ter recebido quando fizeram a inscrição aqui para a aula, ou se já se inscreveram anteriormente no site, vocês devem ter recebido o e-book com os 7 métodos, né, eficazes para calcular a diária da sua pousada. Esse e-book, ele é tipo uma base de tudo, né, de tudo que eu estou falando aqui, então eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Ele não é longo, ele é bem tranquilo, ele dá 8 métodos, né, de cálculo que são utilizados, né, pelos pousadeiros para precificar as diárias, né, da sua pousada.
E todos eles, né, têm sua importância, apesar de alguns, né, serem menos eficazes do que os outros, todos eles têm sua importância. E nesse método que eu criei, eu juntei um pouco de cada um, o melhor de cada um, com algumas coisas que nenhum deles contemplava. Por isso que eu acredito que esse método seja bem mais completo, tá bom? Bom, então, né, como a gente, né, tem que pensar diretamente relacionado no valor da diária com a sua receita. Então, vamos supor, se você tem um valor de diária baixo, você tende a vender mais diárias. Se você tem um valor mais alto, você tende a vender menos diárias, mas isso no final das contas te dá uma receita, né, equilibrada, e é isso que você tem que ficar de olho, é na receita e nos seus custos, porque o seu lucro vai estar lá no final, né? Então você tem que aumentar a sua receita, diminuir os seus custos, né, para você ter um maior lucro, né? Tudo isso sempre pensando na qualidade, no valor que você está oferecendo para o seu hóspede, porque se você começa a oferecer um negócio sem valor, a sua receita não vai subir, ela vai começar a cair, seus custos também vão começar a subir, não vão cair e seu lucro vai lá para baixo. Então você tem que pensar num valor de diária que seja ideal. Então ele não pode ser nem acima, né, do que ela realmente vale e nem abaixo. Tem que ser um valor ali que te dá um conforto e te dá, né, aquilo que você realmente precisa para efetivar, né, essas vendas de diárias na sua pousada, né? Então, no livro, também no e-book, eu falo disso, né, de sobreprecificar e subprecificar. No fundo, as duas, né, tanto cobrar mais quanto cobrar menos, são duas situações ruins, porque traz o hóspede errado, independentemente, traz uma insatisfação, né, para o hóspede, e as suas contas no final não vão fechar, por causa dessa equação que eu comentei das receitas pelos custos, né, com o faturamento. Então, o preço ideal, né, além dele ser muito efetivo, né, para as finanças da sua pousada, você tem que entender que ele é tipo a verdade. Então, você está cobrando um preço realmente de acordo com o que você oferece. Então, quando você passa a ter esse preço justo com o hóspede, ele mesmo passa a perceber, te dar mais valor, entender que a sua pousada vale o que se paga. Então, mesmo que você esteja um pouquinho mais alto do que você estava acostumado a cobrar, o seu hóspede vai entender isso. E se ele não entender, ele não é o seu hóspede ideal. Aí você deixa, para ele o que importa é preço, deixa ele ir atrás do preço. Você tem que oferecer valor, tá bom? Então, e isso vale, gente, para todos os valores de diária, seja sua diária menos de R$100, seja sua diária mais de R$500, o que importa é você ser justo e sincero com o seu hóspede. Então você realmente cobra dele o valor, né, que é eficiente para o seu trabalho funcionar ali, tá? E para mim esse é o único caminho que tem para você ter um sucesso, porque se você não tem hóspedes satisfeitos, né, com o que eles estão pagando e com o que eles estão recebendo, a sua pousada nunca vai ser um sucesso, né? Então, hoje em dia é muito fácil um hóspede entrar na internet, né, escrever mal, falar mal da sua pousada e, né, e diminuir o interesse de outras pessoas que venham não recomendar a sua pousada para outros. Do mesmo jeito que, né, o poder deles de recomendar é muito grande, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa impressão que a gente passa para o hóspede. Então não basta vender, você tem que vender e conseguir que o hóspede saia feliz dessa negociação, né? Outra coisa que o preço ideal, né, te traz, né, essa noção, você saber qual que é o preço ideal, qual que é os valores onde você pode chegar, que te traz uma melhor negociação com o hóspede. Então, se o hóspede quer ficar 10, 15 dias na sua pousada, você consegue oferecer uma oferta que seja justa para ambas as partes, né? Você consegue oferecer, né, um desconto justo caso ele opte por uma forma de pagamento que não vai te trazer um sobrecusto, por exemplo. Então, isso de ser justo é muito bem percebido pelo hóspede, né? E essa negociação, você está aberto a isso, eu falo muito disso lá no meu Insta também, sobre a flexibilidade, por que o hóspede tem que ser tão porque o pousadeiro tem que ser tão flexível com relação, né, aos hóspedes, né? E essa flexibilidade é muito importante para o hóspede se sentir valorizado. E, né, outra coisa que o preço ideal te traz, né, que é um fator que as pessoas esquecem de colocar no cálculo, é a quantidade, né, de diárias que você quer vender, o quanto você quer trabalhar. Você quer trabalhar, né, com uma ocupação média de 80%,
Você vai ter que trabalhar bastante para chegar num valor como esse. E muitas vezes nem é possível. Então a gente tem que desmistificar um pouco de que precisa vender, 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 vender cada vez mais. Não, você precisa vender com qualidade e com valor calculado e esperado, bem pago pelo seu trabalho. Então a sua baixa tem que ser considerada nisso. Os dias que você vai estar fechado para manutenção, ou férias, etc. Tudo isso tem que estar contemplado. Não é simplesmente, eu quero vender 80%, né, nas minhas diárias. Eu quero, né, você pode vender 30%, ter uma pousada lucrativa, ter qualidade de vida e ter hóspedes felizes, entendeu? Então, é a equação perfeita. Você não precisa se desesperar em vender tanto. Você tem que vender aquele tanto que você quer vender para você receber aquele lucro, né? E aí, se você, ano a ano, não, eu quero aumentar um pouquinho, você tem essa noção de quanto você pode aumentar, do que você pode aumentar, do que você quer fazer para isso, tá? O que mais? Outra coisa que esses métodos, né, que é uma das desvantagens desses métodos que eu dou lá no e-book, né, é que eles são muito quantitativos, né, então eles levam em conta muito, basicamente, os números. Eles não levam em conta a parte qualitativa, né, do valor da diária, que é isso que eu estava falando agora, né, com relação à ocupação desejada, que quer dizer o quanto você quer trabalhar, quantas diárias você quer vender. Não leva em conta a sua qualidade de vida, o que você está esperando, né, para isso, né, ou seja, você ter tempo para fazer suas viagens ou para curtir o local que você mora. Também eles não entram muito no mérito do hóspede ideal, o quanto o hóspede, o tipo de hóspede que você quer atender está disposto a pagar, o quanto ele, né, qual que é a faixa de preço confortável para ele pagar para uma pousada. Também eles não levam em conta essas parcerias, se elas valem a pena ou não. Booking, Expedia, Airbnb, simplesmente falam para você sair vendendo. E não, você tem que escolher aqueles que funcionam melhor e cobrar de acordo, né, com as comissões que eles te cobram. E também, né, ninguém considera essa parte da negociação dos hóspedes, né? Essa questão de, você fica mais tempo, você paga menos, dependendo da época do ano, você paga menos ou paga mais, né? Num feriado, num Réveillon, num Carnaval. Ou então também as formas de pagamento que mudam muito, né? Impactam diretamente no valor da sua diária. Um hóspede que paga no cartão parcelado comparado com um hóspede que te paga em dinheiro ou na transferência bancária. Então isso dá uma diferença bem grande. Se você não considera tudo isso no cálculo da sua diária, ela está errada. Em algum ponto você está perdendo um ponto que não era para você perder. Então se você tem uma noção exata, né, de quanto esses valores impactam no valor da sua diária, você passa a fechar melhores negociações com seus hóspedes, tá bom? Então, né, esse método que eu, né, vou apresentar aqui hoje, ele une, né, essas duas coisas. Ele une tanto a parte quantitativa, que é a parte dos números, muito importante, quanto a parte qualitativa, né, que é bem importante também para vocês terem essa maleabilidade e a sua diária tá mais de acordo com o que ela deve ser. Vou só tomar uma aguinha aqui. Então, esses métodos, né, funcionam muito para grandes hotéis, né, como o Revenue Management, né, hotéis que têm softwares que calculam o quanto deve ser cobrado, oscilações de diária. O pequeno pousadeiro não tem acesso a isso e nem deve ter, porque ia ficar louco mudando tarifa o tempo inteiro. Você não é um hotel, você é uma pousada, então se prepare para isso, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho mais do método, né, da diária da pousada rentável, ou DPR, que a gente fala aqui, que é o meu nome curto para ele. Então, né, o método DPR, ele considera tanto o quantitativo quanto o qualitativo. Então você vai aprender a colocar tanto a parte numérica quanto a parte qualitativa, né, de análise, né, nas suas diárias, que é muito importante para você conhecer realmente como funcionam as suas diárias. Você também vai conseguir fazer uma faixa de negociação de valores, ou seja, dependendo do método de pagamento, forma por onde veio a reserva, quantos dias a pessoa vai ficar, qual é a época do ano, tudo isso você vai ter essa faixa de valores e vai saber até onde você pode negociar com o hóspede.
Ele considera também a ocupação desejada, ou seja, o quanto você quer vender de diárias, não o quanto dizem que devem ser vendidas, tá? Então, se você quer trabalhar como eu trabalhava, 30%, 34% de ocupação anual, tá ótimo, você pode trabalhar e ser muito bem remunerado assim. Então, essa taxa, né, mais baixa, mais possível, te permite ter uma baixa temporada fechado, que aí são as suas férias, merecidas férias. Pousadeiro tem que ter férias também, tá, gente? Muitas vezes a gente fica tão dedicado ao trabalho que a gente esquece que a gente tem que ter férias, tem que ter um período que fecha e faz manutenção e dá férias para os funcionários. É muito importante ter esse período para você. Eu tenho certeza que você entrou no meio, né, no mundo das pousadas, pensando nisso, né, pensando em ter, né, uma qualidade de vida e ter tempo para você. Então é muito importante considerar, né, algum tempo da baixa que você vai estar fechado. E outra coisa, né, que esse método te permite, você consegue enxergar que muitas vezes é mais lucrativo para você deixar a pousada fechada do que aberta. Sim, tem momentos do ano que a sua pousada gasta menos estando fechada do que aberta. Apesar de você estar vendendo uma outra diária, isso é a realidade. Isso eu vi, né, por anos na minha pousada, por anos a gente bateu a cabeça de que não, imagina, vai fechar. Cara, fecha a pousada. Se você sabe o quanto custa, você vai ver que dá para fechar a pousada e é muito melhor para o seu negócio do que você manter ele aberto. E outra coisa que é muito importante, né, você vai passar a ter, né, um valor de salário fixo para você gastar com o que você quer, né? Então a pousada para de te financiar, ou na verdade às vezes a gente deixa de fazer certas coisas, né, porque a gente fala, não, mas a pousada não pode pagar isso por mim e tal, mas aí é seu dinheiro. Então isso é importante também, você ter um dinheiro que você fale, não, esse dinheiro é meu para eu fazer as coisas que eu quero, né? Não somente para investir na pousada, eu quero um dinheiro para mim, para minha vida, para minha qualidade de vida, para minha sanidade mental. Então, com esse método também, né, a gente passa a ter esse valor de prolabore fixo, que é muito importante para sua independência, né, como pousadeiro. E, né, quais foram os resultados? Eu falei, né, que deu certo, tal, mas assim, números eu gostaria de, né, ser bem transparente com vocês, né, do que aconteceu, né, no Terra Patris entre 2017 e 2018, que foi quando a gente começou realmente a aplicar esse valor da diária ideal calculada, né, de acordo com esse meu método. Então a gente, obviamente, teve, né, um aumento das diárias vendidas, né, a gente aumentou em 55% o número de diárias vendidas de 2017 para 2018. O faturamento aumentou em 63%, né? Não só por conta das diárias, mas também por conta, né, desse aumento no valor no valor da diária. O lucro, né? O lucro passou a ser próximo dos 45% antes dos investimentos, o que é muito, muito interessante se você pensar para uma pousada, por isso que eu comento, né, de aumentar os seus lucros até 40%. E a nossa ocupação média, né, em 2018 foi 34%, ou seja, né, muito tranquilo, né? Em 2018 ainda a gente se permitiu fechar 2 meses a pousada, né, para tirar férias, para curtir. Um mês a gente viajou, o outro a gente ficou na pousada, né, simplesmente curtindo a cidade, curtindo a vila, né, aproveitando um pouco. Então, assim, é super possível, né, você ter uma qualidade de vida como essa e você chegar em números como esse, né, e por causa desses números também que possibilitou o arrendamento, né, que agora, né, a pousada está arrendada, possibilitou um arrendamento que eu julgo ser um arrendamento de sucesso, principalmente pelos outros arrendamentos que eu estou vendo aqui no mercado, né, tanto aqui em Barra Grande como fora daqui. Então, é uma ótima, né, para você pousadeiro assim, né, você criar uma base para um dia, quem sabe, você conseguir arrendar sua pousada também, se você quiser, claro, né? Como era um sonho, né, nosso, deu tudo certo, então é muito possível que você faça isso também. Bom, então, né, o que eu vou falar agora desse curso, né, que eu vou, né, que tem essa metodologia, né, do Diário da Pousada Rentável, essa metodologia que eu criei. Então é um curso que eu estruturei ele em módulos, né, então vocês, né, agora aqui na página de vendas, eu não sei se eu vou estar na página de vendas agora, eu vou deixar o link no YouTube também para a página de vendas. Nessa página está explicadinho, né, todos os detalhes do curso que eu vou falar agora aqui mais um pouquinho também.
mas lá você tem o link, né, para entrar no Hotmart, que é a plataforma que entrega o curso, porque é um curso 100% online, né? Eu optei por fazer um curso online, porque assim eu consigo alcançar muito mais pessoas, né, no Brasil todo, não só aqui em Barra Grande. Então esse curso está dividido em 4 módulos, né? E esses 4 módulos são entregues um por semana. O primeiro é entregue assim logo que você compra, tá? Então se você comprar o curso hoje, você já tem acesso a esse primeiro módulo hoje, que é o módulo, né, da metodologia, de como você faz para criar a sua própria metodologia de controle de custos na sua pousada. Então eu vou te ensinar do zero, mesmo que você nunca tenha feito isso, você vai aprender como, né, criar uma metodologia que funciona para você e que você vai conseguir usar, porque não adianta nada você pegar uma coisa pronta e não conseguir usar. Aí no dia 16 de agosto eu libero o módulo 2, né, que vai falar sobre classificar os seus custos entre fixos e variáveis, né? Então isso é muito importante para você saber o quanto que a sua pousada gasta estando fechada, né, ou aberta sem ter hóspedes. Então é bem legal e também você vai aprender exatamente para onde está indo o seu dinheiro da pousada. Já no dia 23/8, que é na outra semana, a gente tem um módulo exclusivo para falar sobre metas e onde você quer chegar, porque se você não sabe onde você quer chegar com a sua pousada, você não chega em lugar nenhum. Então é um módulo dedicado só a quais metas você tem que criar, metas factíveis, né, e possíveis de serem alcançadas na sua pousada para você chegar, né, numa pousada rentável. E no dia 30/8 é liberado o último módulo, que é o módulo 4, que é realmente, efetivamente, onde a gente vai falar sobre o cálculo da diária, sobre o que considerar, como fazer esse cálculo e tudo mais. Como eu percebi, né, que muitas pessoas podem ter muitas dúvidas, né, com relação a principalmente ao módulo cálculo da diária, então uma semana depois é entregue, né, os bônus, né, e esses bônus um deles, né, que eu considero o mais importante aqui, né, que é o bônus que eu estou dando, né, que eu poderia cobrar à parte, mas realmente eu acho que sem esse bônus o curso não ficaria completo. Tem uma planilha, né, uma planilha modelo, que vai ser entregue juntamente com uma aula de como você faz para alimentar e analisar e utilizar essa planilha no seu dia a dia como pousadeiro, tá? Então, se você não tem habilidade com planilhas, fica tranquilo que isso facilmente é resolvido, né, com essa planilha e a aula de explicação. Vocês também, né, os bônus são liberados no dia 6 de setembro. Então seria a planilha, né, junto com a aula da planilha. Também vai ser liberado um modelo de rotina, né, de rotina para o pousadeiro, que tem a qualidade de vida, tá? Um modelo inspirado na minha rotina. E também uma aula de negociação, que vai ser uma aula onde eu vou ensinar vocês a negociarem melhor com os hóspedes, né, para vocês conseguirem realmente fechar as diárias nos valores que vocês querem e não no valor que o hóspede quer. E você conseguir fazer isso de uma maneira tranquila e efetiva para realmente funcionar para sua pousada, tá? E bom, e também a gente vai ter toda segunda-feira teriam, né, os módulos são entregues nas quintas-feiras, desculpa, nas sextas-feiras os módulos são entregues, né, com exceção do primeiro, que é entregue assim que você comprar. Então, na sexta-feira é entregue o módulo. Na segunda-feira à noite a gente tem um encontro para falar do que aconteceu, tal, das suas dúvidas e conversar sobre, né, o que vocês acharam do módulo, se tem mais alguma coisa que está faltando. Então essas aulas vão ser para isso, tá? Somente para os alunos do curso. E por último, né, vocês vão ter também um acesso a uma comunidade no Facebook, onde a gente vai poder trocar experiências, né, entre os alunos e exclusivo para essa turma, um grupo no WhatsApp para ficar bem próximo e eu entender qual que é a melhor maneira, né, da gente se comunicar. E eu também vou estar disponível para tirar dúvidas dos módulos por e-mail, tá? Vocês vão ter o meu e-mail, eu sempre me comprometo a responder tudo que vocês tiverem de dúvida, tá certo? Bom, então, né, essa é a primeira turma, né, vocês devem estar acompanhando aqui, eu estou há algum tempo já montando, né, como que ela deveria funcionar, mas assim, eu sei que o curso, para ele ficar completo, ele só vai ser completo, né, com vocês me ajudando, né, quem realmente entrar nesse curso vai entrar como se fosse numa mentoria. Então, eu vou estar bem próxima e realmente mudando muitas vezes o curso de acordo com os feedbacks que vocês forem me dando. Então, assim, o esqueleto do curso está pronto, né, eu tenho o básico, mas eu tenho certeza que vão ser adicionadas muitas coisas aí no meio, que eu só vou descobrir
descobrir a necessidade real de adicioná-las, né, por vocês, pelo feedback de vocês que estiverem aí comigo nessa turma. E como vai ser esse feedback muito próximo, eu vou ter que ter alguém, né, muito próximo, assim, eu vou ter que estar bem próxima dessas pessoas, eu tive que limitar essa turma em apenas 10 vagas. Então, realmente é como se vai funcionar como uma mentoria, né? Um trabalho bem, né, bem junto, eu quero tirar as dúvidas de vocês realmente, a planilha, se eu tiver que fazer adequações, tudo isso vai estar contemplado para quem resolver, né, entrar nessa turma aí comigo e realmente me ajudar a montar esse curso, né, e fazer o melhor curso possível e realmente ter o melhor resultado possível na sua pousada, porque eu quero que seja vendido uma coisa que dê resultado. Eu não quero ficar vendendo um curso só por vender, não é a minha ideia. Eu quero que vocês tenham o resultado que eu tive na minha pousada. Esse é o meu objetivo com esse curso, tá? Outra coisa que quem tiver nessa primeira turma vai ganhar, né, de vantagem, né, é o acesso vitalício, porque esse curso, a minha ideia é manter ele por vários anos, sempre vai ter atualizações, sempre vai ter melhorias, então quem tiver nessa primeira turma vai ter acesso vitalício a isso, as melhorias, as novidades, as novas aulas. Então, é meu compromisso com você, que está me dando, né, um voto de confiança aí no meu primeiro curso online, né. Então, né, só para vocês terem uma ideia, né, um curso, né, uma mentoria, né, hoje em dia no mercado online, né, que eu tenho até, faço vários cursos online hoje em dia, tudo, uma mentoria custa, assim, no mínimo uns R$2.000 por mês, né, ou até, eu já vi mentorias de até 15, 20 mil reais, entendeu? Então, assim, realmente porque é um trabalho muito próximo, com pessoas muito expertas no que elas fazem, mas, né, como é mais uma vez a primeira turma, quero realmente que vocês estejam comigo nessa, então eu fiz condições bem especiais para esse curso, né? O preço que eu pensei, né, na verdade o preço que eu defini para esse curso, ele é de R$998, porém, para essa primeira turma, eu vou dar um desconto de 50%, então ele vai estar saindo R$499 à vista, para quem quiser pagar à vista, ou então em 12 vezes de R$48,62, se vocês quiserem, pelo próprio Hotmart, ele faz o parcelamento no cartão de crédito, como vocês preferirem, tá? Então, o que é R$48,62 por mês, né? Eu acredito que seja muito menos do que uma diária que você cobra na sua pousada, né? Então, por menos de uma diária por mês, em um ano, você vai ter acesso a um programa completo para conseguir realmente calcular e cobrar a diária que você merece na sua pousada e ter uma pousada rentável, tá bom? E por último, né, eu queria falar para vocês, né, que né, como todo curso online, a gente tem uma garantia obrigatória de 7 dias, tá? Então, se vocês comprarem até 7 dias, vocês não gostarem, né, devolvido o dinheiro, isso vale para todos os cursos. Só que eu tenho tanta certeza que esse curso, né, vai mudar a sua realidade da pousada, né? Vai mudar completamente só com as primeiras aulas, com os primeiros módulos, vocês vão ver. Então, em vez de 7, eu vou dar 15 dias de garantia incondicional. Ou seja, sim, até 15 dias depois da compra você decidir que não é para você, você só entra em contato, manda um e-mail, né, oficializa que você não quer mais, eu vou fazer o estorno, né, para o seu cartão, você não vai ter pago nada e vai ter tido acesso, né, a 1 ou 2, acho que até 2 módulos vocês têm acesso, né, dentro dessa garantia. Depois, aí realmente é só para quem, porque se chegou até ali e você não se identificou, nem adianta realmente você ir para frente, porque realmente precisa de uma dedicação e de um compromisso de estar, né, nesse curso aí comigo, tá? A Chita resolveu miar aqui, não sei se vocês conhecem, a Chita é minha gatinha aqui. Bom, aí última informação bem importante, né? Então, são apenas 10 vagas. Então, as vendas começam agora, hoje, e elas se encerram até essas 10 vagas acabarem ou dia 15/8, que é a próxima quinta-feira. Então, vocês têm até uma semana para se decidirem, né? Se não tiver mais gente que se decidir antes de vocês, para comprar esse curso. E como é que faz para comprar, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo, né, que vai direcionar vocês para a página de vendas. Aí, assim, só vocês clicarem no sim, eu quero comprar, quero participar dessa turma, tal. Vai ser direcionado lá para o Hotmart. O próprio Hotmart já vai mandar o login, senha, tudo para vocês, efetuar o pagamento. E tá tudo resolvido. E qualquer problema que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais ou pelo meu e-mail, que vocês vão receber tudo isso, né, depois da compra.
Bom, gente, nossa, já foram quase 50 minutos. Eu espero que eu não tenha que colocar esse vídeo online, que a aula tenha acontecido de verdade, né? E que eu possa guardar esse vídeo como uma recordação aqui do meu treino para essa aula de hoje, né? Fazer ao vivo é sempre mais complicado, mas eu tô tão feliz de estar realmente trabalhando com uma coisa que eu gosto e estar vendo as pessoas gostando, que assim, só de já estar aqui eu já estou, né, super feliz e super satisfeita com o resultado, mesmo sem saber o resultado que foi, né? Então vamos lá, agora, gente, quais são as opções que vocês têm? Vocês só têm 3 opções, né? A primeira opção é desencanar, né, esquecer de tudo que eu te falei aqui nesse vídeo e, né, seguir sua vida aí como pousadeiro, né? E aí, né, daqui a pouco chega uma baixa, né? Daqui a pouco vai ligar um cliente querendo negociar a diária, tá? Tudo bem, né? Foi uma opção sua, você não quis me escutar. Uma segunda opção, né, que você tem é realmente se conscientizar que você precisa disso, mas aí você pega e se compromete, né? Você tem muito conteúdo gratuito meu e eu não vou parar de postar esse conteúdo gratuito cada vez mais. A minha ideia é cada vez mais contribuir com todo mundo. Então, se você não pode, se você não tem o dinheiro para investir agora, ou você não quer, ou você não está meio com o pé atrás, tudo bem, não tem problema. Pode consumir meu conteúdo gratuito, eu vou continuar resolvendo as dúvidas, né, de quem me mandar, vou continuar recebendo as perguntas de vocês, né, que são ótimas de temas para os meus vídeos. E aí você vai e pode tentar fazer isso sozinho, entendeu? Porque eu sempre vou estar dando dicas para vocês que chegarem nessa diária ideal. E, né, assim, eu só não sei em quanto tempo vocês vão conseguir chegar, né? Porque o conteúdo ele tá aí, mas é muita coisa, né? Dá para se perder no meio de tanto conteúdo que tem, né? Para pousadas lá no meu blog, no meu Insta ou no meu YouTube. Ou a terceira e última opção, que é a que eu vou ficar mais feliz, é você me dar esse voto de confiança e estar comigo nessa turma, que vai começar em breve, né, e a gente ter esse contato mais próximo, realmente, eu poder realmente entender o que vocês precisam e entregar o que vocês precisam, tá? Então, esse é o meu objetivo é ter cada vez mais pousadeiros que vivem felizes, com qualidade de vida e ter uma pousada rentável. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar, né? Não sei onde vocês vão estar vendo esse vídeo, se vai ser no YouTube, se vai ser no Insta, não sei. Só me mandem, tá? Eu espero que a aula tenha dado certo, eu espero que eu tenha tirado todas essas dúvidas. Na página de vendas tem tudo que eu falei aqui, bem explicadinho, tem uma área de perguntas, né, que responde as perguntas mais comuns. Se eu receber mais perguntas, né, de acordo com outras coisas, eu vou modificar lá também. Então é isso aí, gente, eu tô aqui, né, tô aqui com vocês e espero, né, ter 10 pessoas aí comigo, né, nessa jornada de conseguir chegar na diária da sua pousada rentável. Então, eu vejo vocês lá no curso.